Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a morte do ativista russo Alexei Navalny, mas antes de começar, queria me apresentar para quem não conhece ainda. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, tá? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você puder dar o super chat, super sticker, ajuda no algoritmo, tá? Quem quiser contribuir aí também via Pix, tem aqui na descrição ou na barra de comentários ao lado. Dito isso, vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje. O Alexei Navalny era um opositor ao governo, ao governo de Vladimir Putin, né? Tinha 47 anos, ele nasceu em 1976, ia fazer 48, e ele morreu numa prisão, né, no norte da Rússia. As circunstâncias da morte ainda não foram muito esclarecidas. Bom, o pessoal fala que ele era o principal opositor ao Putin. Olha, não é bem assim. Na verdade, ele era o mais midiático, que tinha mais cobertura do Ocidente, né? Então, é lógico, aí a pessoa acaba parecendo maior do que é. Mas o Navalny não era uma unanimidade, não era muito assim, não é, ele não tem o tamanho que a imprensa quer vender dele na Rússia. Essa que é a verdade. Essa é uma coisa. Outra coisa, o pessoal fala que ele está preso por motivos políticos. Olha, uma motivação política, a gente sabe que sempre tem. Tudo na vida, na verdade, eu falo sempre que é político. Tudo é político nessa vida. Só que tem um negócio, ele era corrupto. Isso aí não tem como, né? Até eu estava consultando umas notas, eu fiz uma pesquisa na internet, né? Até o Tribunal Europeu para Direitos Humanos não inocentou ele. Ele disse que o julgamento não foi uma coisa assim, totalmente dentro dos padrões da Europa, mas não deu para aliviar ele. Por quê? Porque ele tinha um irmão, não tem, né, um irmão chamado Oleg Navalny, que é alto funcionário dos Correios. E o que acontece? Nas regiões em que esse irmão, em que o correio tinha uma certa dificuldade de entregar a correspondência, ele terceirizava. As entregas eram feitas por uma empresa terceirizada. Adivinha quem era o dono da empresa? O senhor Alexei Navalny, né? A empresa aí era uma offshore que ficava no Chipre, que é um país onde se lava dinheiro adoidadamente, essa é que é a verdade. Então tem vários escândalos de corrupção do Navalny na Rússia. Essa é que é a verdade. O Ocidente não fala isso. Se vocês pegarem a biografia do Navalny na Wiki, parece um santo. Só tem coisa boa dele lá. Não fala quase nada. É mínimo que eles falam de corrupção. É mínimo. Mas tem vários escândalos lá, tá? O escândalo da MLK. Tem o caso aí do Bruno Lepru, que era uma pessoa aí que andou acusando o Navalny, tá? Então ele foi indiciado por fraude, lavagem de dinheiro e etc. E também tem uma coisa, né? O Navalny iniciou a sua carreira na Rússia em organizações extremistas. O pessoal não coloca também, mas ele era um extremista. Isso é um fato. Então na verdade, o que acontece? Com o passar do tempo, se percebeu que esse cara tinha um poder de comunicação interessante, era um cara aguerrido, né? Então se investiu nele, se lavou, branquearam a biografia dele, esconderam essa coisa aí de extremismo, né? Também varreram para baixo do tapete os crimes dele. Então só fica a parte boa, na verdade. Mas ele era um cara cheio de culpa no cartório, tá? Cheio de culpa, cheio de problemas, cheio de PS aí. Um cara com a vida bastante atribulada. Vocês vão achar isso aí na internet. O doutor Alexandre Guerreiro, comentarista português, ele fez um vídeo muito bom sobre o Navalny, eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive vai ter uma live dele hoje, né? Hoje nós estamos falando dia 16 de fevereiro, 5 e pouco, daqui a pouco deve estar começando a live dele, vocês vão daqui para lá, assistam. O Guerreiro, ele tem uma capacidade de investigação fantástica, e ele investigou toda a vida do Navalny. Vocês vão saber coisas lá que são cobras e lagartos, né? Com relação ao caso do Alexei Navalny. E o que acontece, né? A morte dele vem num momento bastante oportuno para o Ocidente expandido. Por quê? A Avdivka está ruindo, está derretendo. A cidade de Avdivka, na Ucrânia, onde os russos estão atacando. O exército russo está detonando o que sobrou do exército ucraniano ali.
Os republicanos entraram em férias, entraram em recesso, só vão votar para votar essa ajuda à Ucrânia lá pelo dia 28. Até lá a Avdiivka pode ter desaparecido, né? A possibilidade de se aprovarem isso é pequena. Então o que acontece? Precisa se criar o fantasma da Rússia. Agora inventaram o satélite indestrutível, que deve ser parente daquela escavadeira lá de Israel, né? do morteiro certeiro, da escavadeira milagrosa, etc. Eles estão criando todos esses fantasmas, agora vem esse do Navalny, justamente para poder mobilizar Europa e Estados Unidos com recursos para continuar a guerra. Isso é o fato. Mas a gente precisa olhar uma coisa, gente. Hoje, dia 16, a contagem de palestinos mortos está em mais ou menos 28 mil mortos. E se faz um escândalo grande por causa de um único homem, como se ele valesse mais que todas essas 28 mil mortes. Quer dizer, há mortos e mortos na imprensa, a gente nota isso. Tem mortos que são mais valiosos. A vida de um Navalny sozinho, eles querem colocar como se essa vida do Navalny sozinho valesse mais do que os milhões de crianças, velhos e mulheres, e os milhares de crianças, velhos e mulheres que morreram na Palestina. Então a gente vê que a moral do Ocidente é uma moral bastante relativa, isso é um fato. Um cara cheio de PS, cheio de condenações aí, criminais, corrupto até a alma. Esse Navalny era corrupto até a alma, e ele e o irmão dele envolvido numa série de crimes, né, de lavagem de dinheiro na Rússia aí, e querem vender o cara como um santo. Você vê uma criança de 6 anos morrendo na Palestina, ninguém lamenta a morte dela, quer dizer, tem algo errado nessa história toda. Se estão louvando tanto esse cara, é que ele valia muito. Só que o que acontece? Como colocaram ele numa prisão isolada, né, bem no norte da Rússia e bem ao norte de Ekaterimburgo, ficou difícil ele brilhar nos holofotes. Então, o que acontece? Esse cara perdeu a utilidade dele. É bastante suspeita a morte desse cara. Precisa ser bem investigada aí. Eu acho que é uma morte que interessava muito mais aos patrões dele do que ao próprio governo russo, porque ele já não oferecia mais perigo nenhum para a Rússia. Né? Agora, morto, ele tem validade. Morto, ele vira essa bandeira maltrapilha que a gente vê aí. Né? Morto, ele tem mais validade do que 28 mil palestinos. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos do Dr. Guerreiro, tá? Vocês dão uma olhada depois. O Guerreiro investigou muito a história do Navalny. É pavorosa a história dele, tá, gente? É pavorosa. E se vocês olharem aqui no Brasil algumas figurinhas que estão lamentando a morte do Navalny, vocês já vão começar a estabelecer um paralelo. Ele é bem... O Navalny é mais ou menos o padrão de algumas figuras que a gente tem aqui no Brasil, tá? O Navalny é parecido com aquele cara da Geórgia lá, o Mikhail Saakashvili. É tudo farinha do mesmo saco, tudo rato do mesmo ninho. Essa aqui é a verdade. Então eu deixo para vocês a reflexão, depois vocês assistam a live do Dr. Guerreiro e parem para pensar nisso, né? Por que é tão importante louvar a morte de um único homem e desprezar a morte de 28 mil palestinos? Porque se os países, Europa e Estados Unidos, fizessem pelos palestinos o mesmo barulho que eles estão fazendo pelo Navalny, a guerra em Gaza já tinha acabado.